Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formulice e hoje eu vou te ensinar a criar um formulário que faz atualização de preços em massa, tá? Isso é uma questão bastante legal, bem interessante, com um código muito simples e que vai dar um efeito bem legal aí para os seus projetos, tá bom? No nosso exemplo de hoje, galera, eu vou usar aqui um resumo, digamos assim, de um projeto, né? Então vai ser um micro projeto aqui para a gente focar só na parte que a gente precisa. E eu quero enfatizar duas técnicas aqui para vocês, duas dicas aqui para vocês, que são coisas que, sinceramente, eu julgo bastante simples, mas eu tenho percebido recentemente por relatos de alunos e até por projetos que eu tenho entregue e relatos de clientes, que são técnicas que os nossos programadores de VBA não utilizam com tanta frequência. Eu acho muito legal e resolvi dividir aqui com vocês. Inclusive, recentemente eu fechei alguns projetos com esse mesmo código que eu vou mostrar aqui para vocês, com algumas adaptações, obviamente, mas que conseguem render uma renda bem legal e você consegue entregar o projeto em minutos, caso você já tenha o código pronto. E hoje a gente vai fazer ele certinho para você, é só você entregar esses projetos. Bom, o que a gente vai fazer aqui, galera? Eu tenho uma lista de produtos e eu tenho os preços desses produtos, tá? A mesma coisa funcionaria se fosse salários, qualquer coisa do tipo que você quer atualizar, tá? E aí o que a gente vai fazer aqui, ó? Nesse caso, eu deixei aqui uma grande quantidade de produtos, tá? Então eu tenho lá quase 30 mil produtos, ok? Tem 29 mil produtos aqui cadastrados nessa minha tabelinha. Por quê? A primeira técnica que eu quero enfatizar com vocês é: não utiliza loop. Eu fiz vídeo recentemente aqui no canal falando para você, não fica dependente de loop para tudo. Loop tem hora e tem lugar, né? Então não fica dependente de for, de while o tempo todo. Isso vai fazer o seu código ficar muito lento, tá? Nesse caso aqui seria um exemplo disso e a gente vai fazer justamente a comparação da estratégia que eu mais vejo a galera utilizando, que é com while, com a estratégia que eu sugiro aqui para vocês, que é uma copia e cola, né? Então a gente fazer o VBA, fazer Ctrl+C, Ctrl+V das informações, para que ele seja muito mais rápido, independente da quantidade de dados. Esse é o primeiro ponto que a gente vai aprender hoje. Segundo ponto é o seguinte: quando você clica nesse botão atualizar preços, ele vai mostrar aqui, olha, um formulário simples, tá? Então esse formulário aqui, galera, eu não quero deixar ele bonito, eu não quero fazer ele ficar impressionante, nem nada do tipo. Eu quero um formulário simples para você entender exatamente o que eu estou fazendo aqui, ó. Eu tenho dois botõezinhos aqui, ó, dois botõezinhos de opção, né? Um porcentagem e outro em dinheiro. E o que eu quero fazer? Eu quero clicar aqui no botãozinho de porcentagem e vai aparecer uma caixinha. Olha que interessante. Cliquei no botão, apareceu a caixinha. Vim aqui, olha, ele vai se comportar como porcentagem, porque eu selecionei essa caixinha aqui. Quando eu começo a preencher e o valor é diferente de zero, ele permite a atualização. Essa questão aqui, galera, é uma questão que eu gosto muito para formulários pequenos, tá? Então, quando você vai fazer um formuláriozinho como esse, bem simplesinho, ou até com um pouco mais de informação, o legal daqui é que o seu código fica muito menor, porque você não precisa ficar fazendo aquelas conferências. Será que a pessoa preencheu o valor? Será que a pessoa escolheu uma opção entre porcentagem ou dinheiro? Porque se a pessoa não escolheu, ela não consegue salvar. Então você não precisa ficar fazendo essas verificações, dando mensagem de alerta, nem nada do tipo. E até a chance do seu cliente ligar para você e perguntar: poxa, por que não está indo? Sendo que a pessoa só esqueceu de escolher se era dinheiro ou porcentagem, é muito menor, porque fica muito mais intuitivo para ela que se ela não preencher aquele campo, o próximo não aparece. Então é isso que a gente vai aprender a fazer hoje aqui também, segundo a técnica aqui de hoje. E dentro dela tem outra questão. Se você seleciona porcentagem, ele funciona como porcentagem. Se você seleciona dinheiro, ele funciona como dinheiro. Então aqui eu preencho e ele vira dinheiro, com separador de milhares e tudo mais. Aqui ele vira porcentagem com vírgula ali separando e duas casas depois, tá? Vim aqui, vou colocar um aumento de R$100 ali nos meus produtos. Cliquei em atualizar e ele vai atualizar aqui todos os preços pra gente, tá? E depois dar uma mensagenzinha de valores atualizados, beleza? É isso que a gente vai aprender, então bora começar o nosso projeto. Bom, galera, então pra gente poder fazer aqui essa mecânica, né, e a gente poder aprender duas estratégias bem legais, que é você fazer uma automação, né, de alteração de dados em massa. A gente já tem um vídeo aqui no canal falando sobre como você pode trocar caractere, uma questão mais de texto, mas aqui de você aplicar um cálculo, né,
de modificação de dados em massa. Sem fazer aquela planilha super pesada, né? Então, inclusive eu vou mostrar duas técnicas aqui que você pode usar. Uma que eu não aconselho, ela funciona, mas eu não aconselho, e a outra que é a que eu gosto de utilizar. E também a gente vai ver aqui uma questão de um formulário um pouco mais inteligente, né? Um formulário que eu gosto de utilizar, uma técnica que eu tenho gostado bastante de aplicar aqui nos formulários que eu envio para os meus clientes, e eles têm gostado bastante também. E que eu vou dividir aqui com vocês, mas eu só uso ela para formulários pequenos, né? Que é o caso que a gente vai fazer aqui hoje, você vai entender o porquê disso, tá? Então, bom, para a gente poder começar isso, né? Então a planilha está aqui em branco, tá? Primeiro ponto, né? Isso para todo mundo aí que vai começar com VBA, se vai trabalhar com VBA, tem que ter a guia de desenvolvedor habilitada, tá? Então faz isso, já garante isso aí, para você conseguir trabalhar com a gente, senão você não vai conseguir aplicar o VBA em si, tá bom? Então, para você habilitar a guia de desenvolvedor, faz o seguinte, clica aqui com o botão direito, qualquer uma das guias aqui de cima, você vai vir aqui no personalizar faixa de opções, e aí vai aparecer aqui para você uma janelona, tá? A primeira vez que você abre, ele pensa um pouquinho, e aí nessa janela você vai procurar aqui a opção desenvolvedor, aqui do lado direito, e aí você vai marcar essa caixinha da OK, beleza. Fez isso, o seu projeto, o seu Excel já está pronto para trabalhar com VBA. Isso vai ficar salvo, você só precisa fazer isso uma vez, tá? Depois disso, o segundo ponto importante aí para quem está começando tem que salvar o arquivo num formato que aceite código de VBA. Como que eu faço isso? Vem aqui em arquivo, salvar como. Aí quando você for escolher o nome do arquivo, eu nem vou salvar esse arquivo aqui porque vai ser um código bem pequenininho, então não vai fazer sentido, mas só para você saber, faz o seguinte, ó. Vai ter aqui no seu nome do arquivo esse pasta de trabalho do Excel, XLSX, tá? Você vai trocar isso daqui para essa outra opção, pasta de trabalho habilitada para macro do Excel, XLSM, tá? Isso aqui é para tudo que tem macro, que tem código aí no VBA, tudo bem? Fez isso, a gente está pronto para poder começar aqui nosso trabalho, para poder começar a fazer nossa codificação, tá? Como eu estou começando aqui do zero, justamente para a gente poder fazer isso junto, primeiro passo que eu vou fazer é criar um cenário aqui, tá? Então eu vou fazer um cenário de cadastro de produto, tá? Bem simples, não vou fazer um negócio absurdo. Tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer precificação, tem vídeo ensinando a fazer um monte de coisa, mas aqui não é um propósito. Já vou direto ao ponto fazendo uma questão bem simples, tá? Então eu vou colocar aqui o seguinte, ó, um cadastro bem simplesinho, produto, e aqui do lado eu vou colocar preço, tá? Produto e preço. Ah, Lucas, mas eu não quero atualizar produto, quero atualizar funcionário. Pode ser, eu trabalho lá com folha de pagamento e eu quero calcular o dissídio, né, dos meus funcionários. Tenho 1000 funcionários, inclusive essa semana eu fiz uma atualização de uma planilha de uma cliente, justamente colocando essa função. Isso aqui que eu vou mostrar para vocês na planilha dela, né? E ela ficou lá super feliz porque adiantou a vida dela. Hoje mesmo, mais cedo, eu fiz uma atualização também de uma outra cliente, né, para fazer isso daqui, atualização de preço do produto, tá? Então isso aqui funciona em uma quantidade de situações absurda, tá? Então serve para muita coisa. Então no meu caso aqui, olha, eu vou colocar aqui produto 1, tá? Então produto 1, só para ficar bem simples mesmo, tá? Pode ser qualquer coisa aqui. Produto 1, e vou colocar aqui um preço, eu vou fazer assim, ó, igual aleatório entre, e vou fazer ele variar entre R$20 e R$200, por exemplo, tá bom? Isso aqui é só para ele chutar um valor aqui pra gente, para não ter que ficar perdendo tempo pensando em número, tá? Dica para vocês, aleatório entre é uma ótima fórmula para você criar dados sem precisar ficar pensando, tá bom? Aqui, olha, eu vou criar um montão de dados, de itens, ó. Então eu vou fazer bastante produto para vocês entenderem aqui o problema depois, tá? Então, vou criar bastante, então com 2.000, 3.000, 4, 5, vou criar uns 10.000 itens aqui, ó. Já bateu 10, eu vou até um pouquinho mais. O que vai acontecer aqui, ó? Eu estou simulando uma situação com bastante dados, só que lembrando, a minha planilha, ó, deu quase 30.000 produtos ali, 29.000 produtos, tá? A minha planilha, ela não tem fórmulas, tá? Então por isso ela é muito leve, tudo bem? Aí porque senão alguém vai me falar aí no vídeo depois, né? Poxa, Lucas, mas você simulou com 30.000 produtos, né? Eu trabalho com 1.000, eu trabalho com 100, eu trabalho com 20, né? Pensa no seguinte, quanto mais eficiente for o seu projeto, melhor para você, tá? Então,
Na minha estratégia aqui é uma planilha, o que você vai ver de resultado é uma planilha sem fórmulas, tá? Se a sua planilha tem muitas fórmulas, com certeza o seu resultado de desempenho vai ser pior do que o que eu estou mostrando aqui. Por isso é importante você pensar em eficiência, tá? Então, vou pegar isso aqui, ó, vou copiar e vou colar como valores, só para tirar aquela fórmula que eu usei aqui, e aí eu já estou com a minha base aqui pronta. Vou deixar isso aqui com uma carinha de título, deixar em negrito, em azul, deixar aqui com a fonte em branco, como eu costumo usar aqui no canal, e deixar também em negrito. Vou centralizar só por mania mesmo, e aí já está pronta a nossa base de dados, super simples, tá bom? Agora o que eu vou fazer? Eu vou também pegar aqui, olha, uma ilustração, tá? Então eu vou pegar aqui um retângulo de canto arredondado, só porque eu gosto dele, pode ser foto da que você pegou na internet, pode ser qualquer outro, tá? Vou desenhar ele aqui, olha. E aí aqui eu vou colocar, isso aqui vai ser o nosso botão, tá? E aí aqui eu vou escrever o seguinte, atualizar, eu vou colocar maiúsculo aqui, atualizar preços, tá? Então esse vai ser o botão que a gente vai usar ali, e vou deixar ele um pouquinho mais bonitinho, só para deixar ele mais legal. Vou colocar, gosto de fazer assim, ó, com bezel, eu gosto de usar esse redondo aqui, olha. Se você quiser, né, tem bastante gente que gosta, não é muito minha praia, mas tem gente que gosta de colocar sombra aqui, por exemplo, tipo assim, sabe? Então fica uma sombrinha lá no fundo, fica bonitinho até. E aí você pode vir aqui no texto, centralizar esse texto, talvez colocar ele num tamanho um pouquinho maior ali, talvez até com um taxado ali embaixo, ele fica mais agradável, beleza? Então esse aqui é o botão que a gente vai usar para fazer a nossa automação, tá? Agora que essa parte já está pronta, a gente vai para o nosso código, tá, de VBA. Então para isso você pode vir aqui no desenvolvedor, que a gente habilitou no começo da aula, e clicar aqui no botão Visual Basic, ou usar o atalho do teclado Alt F11. Ele vai trazer você para uma janela parecida com essa. Essa daqui é a janela do VBE, né, que é a interface de edição, onde a gente vai trabalhar com VBA, tá? E aí aqui você vai fazer o seguinte, ó. Nesse planilha 1, planilha aqui, isso aqui é aquela folha que a gente está trabalhando. Então, primeira coisa, dá nome para ela. Então aqui, olha, vou apertar F4, ou vai vir aqui na mãozinha, tá? Vai aparecer a guia de propriedades, pode ser que ela apareça aqui embaixo para você. Eu gosto de deixar ela maiorzona, eu acho mais fácil enxergar. E aqui eu vou dar um nome para ela. Nesse name aqui, olha, eu vou dar um nome para ela de PL, e esse PL aqui é um padrão que eu utilizo, tá? Conselho sempre a ter um padrão para facilitar o seu dia a dia. Então, PL, e eu vou chamar aqui de produtos, tá? Então, visto que eu estou cadastrando produtos ali, tá bom? Aí vai ficar assim, ó, PL produtos, entre parênteses, planilha 1. Esse planilha 1 aqui eu não vou me importar com ele. Ele é o textinho que aparece aqui embaixo, olha. Ele não vai fazer diferença pra gente, então eu não vou me importar com ele. E aí aqui eu vou criar um módulo, tá bom? Então eu vou vir aqui, ó, inserir, cliquei com o direito, inserir módulo. E aí aqui você vai dar nome para o seu módulo também. Tudo que você cria, você dá nome, tá? Então eu vou chamar aqui, ó, de MD preços, né? Então precoce, né? Sem o cedilha, tá? Eu sempre falo para evitar caractere especial para não dar nenhum bug aí no seu código, tá bom? E aí aqui, olha, eu vou escrever o seguinte, sub at precoce, né? Então também sem o cedilha, sem espaço, tá? Preço do underline. E aí aqui eu falo o seguinte, ó, fr precos ponto show espaço false, tá? O que é isso aqui, Lucas? É o seguinte, a gente vai criar, tá? A gente vai criar um formulário que eu vou chamar de FR Precos, tá? Então isso aqui é um formulário que a gente vai criar daqui a pouquinho. Eu tô falando para ele, ó, mostra esse formulário, né? E esse false aqui é o show modal dele, né? Então o modo de apresentação. Se você não colocar nada, não colocar esse false, a pessoa ela só consegue mexer no formulário. Ela dá um erro ali, dá um alerta de erro se a pessoa tentar clicar em outra parte da planilha. Agora, se esse false estiver escrito aqui, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar o formulário, vou mostrar isso daqui a pouquinho, só que a pessoa também pode continuar mexendo na planilha, tá? Então eu gosto às vezes de usar assim, porque às vezes a pessoa está consultando ou a pessoa tem duas planilhas abertas. Com esse false aqui você consegue deixar a pessoa fazer isso, a não ser que você queira bloquear mesmo. Aí você não coloca nada ou coloca true e aí ele não deixa, tá? E agora vou clicar aqui novamente com o botão direito, inserir user form, tá? Esse user form aqui é justamente o FR que a gente acabou de falar ali no módulo. Então, como que eu faço ele se transformar naquele FR, né?
vou vir aqui nas propriedades do user form, vou dar um nome para ele, então FR Precos, que tem que ser exatamente o mesmo nome, tá? Então esse nome é exatamente esse nome aqui, ó. Então esse nome que eu botei aqui no AT Precos é justamente esse nome aqui. E aí, só para deixar mais bonitinho, eu vou fazer o seguinte, ó, vou deixar ele aqui com fundo branco, tá? Esse é uma aula que eu não estou pensando em estética, tá? Vai ter inclusive, para deixar claro aqui para vocês, tá? Eu estou preparando aqui uma sequência para um projeto de VBA grande, bem bacana, e lá a gente vai trabalhar com estética, tá? Aqui, esse daqui é só para técnica mesmo, então não preciso disso. Mas vai sair um bem legal aqui, daqui a alguns dias, justamente falando sobre estética, trazendo condições, dicas de estética bem legal para vocês fazerem os trabalhos bem bacanas aí no user form, tá? Inclusive tem vídeo recente aqui da gente mostrando como você pode também fazer um user form mais bonitinho sem precisar ir fazer nada da NASA, né? Sem precisar fazer nada absurdo, beleza? Bom, então aqui no Caption eu vou tirar esse user form 1, que é aquele textinho que fica aqui em cima, que eu simplesmente não gosto dele, tá? Então eu deixei o back color como branco. Eu vou trabalhar aqui com branco e preto mesmo, tá? Não vou ficar inventando moda com cor nova. Eu gosto de trabalhar aqui no categorizado, ó, e aqui você pode fazer o seguinte, na fonte, como tá Roma, eu odeio essa fonte aqui, então por isso eu vou trocar ela, tá? Mas se isso não te incomodar, você pode deixar. Eu vou colocar essa daqui que eu gosto, ó, Manscript, tá? Eu uso muitos projetos aqui, tamanho 10, tá bom? E aí ele já vai dar uma mexidinha ali no formulário. E depois, né, no mais, agora é colocar controle ali dentro. Tá? Então, quais são os controles que eu vou colocar ali dentro do formulário? E aqui você pode dimensionar esse formulário do jeito que você quiser, tá? O tamanho que você deixar aqui é o tamanho que vai aparecer na tela. Aqui primeiro eu vou colocar um label, tá? Então um label para conversar com a pessoa, né? Para ficar um título ali. Vou até deixar ele grandão aqui assim, olha. Aumentar ele um pouquinho também. Depois eu vou colocar aqui duas options buttons, né? Então que são os botões de opções, tá? Esse carinha aqui é super legal, adoro ele aqui em formulário. Vou deixar ele apertadinho assim, ó, não tem problema não, tá? Você pode até dar um Ctrl C e um Ctrl V e vou colocar um outro aqui, porque ele vai ser pequenininho aqui pra gente mesmo. Vou pegar aqui também, olha, uma caixa de texto, tá? Então eu vou deixar uma caixa de texto aqui do lado. Deixa eu ver, até vou, acho que aumentar ela um pouquinho aqui e deixar um pouquinho maior aqui no tamanho. Vou pegar agora dois botões, tá? Então um botão de comando aqui, tá? Cliquei e vou inserir esses botões de comando aqui também, ó. Deixa eu só posicionar aqui melhor. Pegar esses carinhas e vou descer eles um pouquinho para ficar mais agradável ali pra gente. E esse carinha aqui, ele é meio chatinho aqui no ajustar o tamanho, tá? Mas, tá vendo? Ele ficou gigante ali. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou pegar aqui a altura do botão. Você pode pegar aqui esse Reis 24. Vou colocar aqui na caixa também, só para eles ficarem no mesmo tamanho, tá? 24, beleza. E agora é só ajustar ele aqui na posição. Aí depois disso eu vou colocar um segundo botão. Então Ctrl C, Ctrl V. Aí aqui um segundo botão. Pronto. Tá aí, tá feito todos os nossos controles. Vou diminuir aqui para ficar no mesmo tamanho. Isso aqui é tudo que a gente vai usar aí para o que a gente precisa para a aula de hoje, tá? Eu vou deixar ele assim, ó. Então tá aí, ó, o esqueleto, digamos assim, do nosso formulário já está pronto, tá? Próximo passo para a gente fazer aqui é dar nome para tudo que a gente colocou aqui no formulário, tá? Isso é importante. E eu já vou fazendo algumas configurações aqui também. Então, vou começar aqui pelo label, né? Então, ao invés de label 1, eu vou chamar de LB de label. E eu gosto desses títulos, tá? Isso é uma mania que eu uso, chamar assim, ó, de LB head, cabeçalho, enfim, né? Eu costumo chamar desse jeito, mania que eu acabei pegando, tá? Mas é o nome que eu tô dando ali para ele, tá bom? Aqui no Caption, ó, eu vou colocar já um texto fixo aqui, né? Atualização de preços, tá? Então vai aparecer ali o texto que eu acabei de digitar aqui, olha, atualização de preços. Aí depois disso eu vou pegar esse opaque aqui, olha, e vou transformar ele em transparent, né? Para ele ficar transparente, para não ficar aquele fundo. Apesar que está na mesma cor, o resultado vai ser o mesmo, mas assim, eu acho que fica mais agradável aqui no código em si, tá? Depois, isso é importante para quando você tem uma coisa mais colorida. Depois eu vou aumentar a fonte dele, né? Já que ele é um título, então eu vou vir aqui, ó, no Manscript Condensed e vou colocar tamanho 20, talvez acho que vai ficar legal. Aí já fica bem mais agradável ali, tá bom? Beleza. Próximo passo, vou aqui para as minhas Options Buttons, né? Eu chamo elas de OB underline
Esse daqui eu vou chamar de ob_per, tá? ob_per. Aqui no caption dele eu vou colocar um sinal de porcentagem, tá? Então vai ser só um sinal de porcentagem. E aqui, esse opaque eu vou transformar em transparent, tá bom? Quase a mesma coisa eu vou fazer no vizinho dele aqui, olha. Então aqui eu vou chamar de ob RS, tá? RS de R cifrão, de dinheiro, tá? Também vou colocar aqui como transparent e vou colocar esse carinha aqui como R cifrão, tá? Então aqui posso pôr cifrão, tá? Sem o aspas, né? R cifrão, beleza. Então, aí já está começando a ficar com uma carinha melhor. Esse carinha aqui eu vou chamar de TB, de text box, né? Valor. E esses dois aqui vai ser o BT salvar e o outro BT cancelar. Vou chamar aqui até de sair, tá? E aí, vou colocar aqui, ó, esse de salvar, eu vou deixar ele numa corzinha. Já que eu estou trabalhando lá em azul, vou deixar ele aqui em azul com o caption, né? Eu vou colocar aqui como atualizar, tá? Já que é atualização de preços, né? E o for color, que é a cor da fonte, eu vou colocar em branco para dar um destaque ali, vai ficar bonitinho. Agora vamos fazer a mesma coisa quase aqui no outro, tá? Só que esse é sair, então eu vou colocar ele em vermelho. Eu gosto de usar esse vermelho aqui quando eu estou usando assim, na verdade é o de cima. Esse daqui, ó, acho que fica legal. E aí depois você pode colocar aqui o caption nele, eu vou colocar aqui cancelar, por exemplo. E aí também vou colocar o for color em branco, tá? Então for color branco, e aí ele vai ficar lá, atualizar, cancelar, tudo bonitinho, tá bom? Vamos ver como é que isso aqui está ficando, só para você ter uma noção. Vou vir aqui pelo Excel, ó. Você pode vir aqui, clica com o Ctrl apertado, tá? Aperta o Ctrl no seu teclado e clica no formato. Aí depois você clica com o botão direito, tá? No mouse. Aí você vai vir aqui, ó, atribuir macro. E aí já está aqui a nossa macro, olha, AT preços, tá? Então dá um OK. E aí quando você clicar, ele vai aparecer o formulário aqui já na tela para você poder para a pessoa, né, poder trabalhar, poder preencher aqui as informações dela, selecionar se é porcentagem, se é dinheiro. Então o começo basicamente é isso, tá bom? Qual que é o próximo passo agora? Começar a montar as mecânicas, né? Isso aqui a gente precisa mais. Começar a montar as mecânicas de cada um dos campos, tá? Primeira coisa que eu gosto de fazer é o seguinte, eu gosto de deixar até falei que não precisava, vou mudar mais uma coisa aqui. Você tem o tab index, tá? Essa propriedade aqui, olha, tab index. O que é isso? É a posição do tab, né? Tab, para quem não sabe, é aquela tecla do teclado, tem uma setinha inversa da outra, digamos assim, né? E ela que a gente usa para pular, né? Elementos dentro de um formulário. Esse tab index é essa posição. Então, eu gosto de deixar o cancelar aqui, né? O botão de saída como 0, tá? Ou seja, o que ele vai fazer? Quando o formulário abrir, esse botão vai estar como selecionado. Por quê? Às vezes eu deixo algum outro botão, um outro campo, duas coisas podem acontecer. Eu uso muita estratégia de fazer texto padrão, né? Inclusive aqui a gente vai fazer também, mas eu uso muito isso. Aí se você deixar uma caixa que tem texto padrão com o tab index 0, não vai aparecer aquele texto padrão, a pessoa não vai saber o que preencher naquele campo. Outra possibilidade que aconteceria mais aqui é aquela pessoa meio desesperada que sai apertando o Enter ou o espaço e aí ela vai acabar clicando em coisa que ela não quer, tá? Então, às vezes, só porque a pessoa está na pressa. Desse jeito, a pessoa acaba se condicionando a não fazer isso, porque toda vez que ela fizer isso na pressa, ela vai fechar o formulário, tá? Então, é uma mania que eu costumo usar aqui, tá bom? Beleza, fez isso, galera? Faz o seguinte. A gente vai pegar essa text box e esse botão. Pode segurar o Ctrl para selecionar os dois ao mesmo tempo. Vai pegar o visible dele e a gente vai esconder. Vai colocar false. Então ele vai ficar escondido. Se eu rodar o formulário, ele vai ficar assim, ó, feião, mas vai ficar desse jeito, tá? Aí agora, como é que eu faço esse cancelar que realmente fechar o formulário, né? Você vai dar 2 cliques nele, vai aparecer aqui, olha, private sub bt sair.click, é um lugar clique, né? E aí eu vou colocar assim, ó, unload me. Então fecha o formulário, descarrega o formulário. Então toda vez que alguém clicar no botão sair, ele vai fechar o formulário. Então vem aqui, clicou no sair, fechou. Beleza. Próximo passo. Agora eu vou trabalhar com esses dois carinhas aqui, tá? Então vou começar aqui pelo de porcentagem. Então, no per, obper evento clique, o que eu quero que ele faça, tá? E aqui eu vou precisar de algumas variáveis, tá bom? Então eu vou definir aqui no nível de módulo. Então, private, primeira variável, tp, as
double. Quem já viu outros vídeos aqui do canal de VBA sabe o que é esse TP aqui, é o que eu uso para cor de textos padrão, tá? Vocês vão entender isso daqui a pouco. Depois eu vou ter aqui também, olha, um private TP valor as string, tá? Só deixar alinhado aqui. E mais um private tipo as string. Vamos entender o que é isso aqui. Double é um número, tá? Então esse TP vai ser uma cor de texto padrão. Mesma coisa que esse TP quer dizer texto padrão aqui para mim, tá? Esse TP vai ser um cinza, para dar a ideia de um campo não preenchido, ok? Tipo vai ser uma variável que a gente vai usar para determinar se a pessoa selecionou porcentagem ou reais, tá? Então isso que vai determinar, vai fazer eu entender o que a pessoa selecionou para poder ajustar aí meu código para cada uma das duas condições, ok? E aí depois disso, né, você vai ter uma outra condição que é a seguinte: eu vou precisar colocar essas informações, ou melhor, esses dados dentro dessas variáveis. Então eu já vou fazer aqui também o seguinte, ó, vou vir aqui user form initialize, então eu quero evento aqui initialize, não vou usar aqui esse clique, e aí aqui embaixo eu vou fazer o seguinte, with me, olha, nem preciso do with me aqui nesse caso, aqui eu vou colocar TP valor TP vai ser igual a RGB. O que é esse RGB? RGB é o código de cor, tá? Eu vou colocar aqui a cor seguinte, olha, 150, 150, 150, separados por vírgula. O que é isso aqui? Isso aqui é um cinza que eu gosto de usar. Como eu gosto de usar, eu uso todos os projetos, por isso eu lembro dele. Poxa, Lucas, eu não sei o código que eu quero usar. Tem várias ferramentas que você pode usar para descobrir o RGB, inclusive o próprio Excel. Por exemplo, se eu quisesse saber o RGB desse azul aqui do fundo, né, para pegar exatamente ele, você pode fazer isso aqui, olha. Tá pintada já a célula? Vem aqui no baldinho, olha, mais cores, vai ser isso daqui, ó, 0,3296, tá? Então, no meu caso lá, ele estaria escrito aqui 150, 150, 150, tá bom? Ah, Lucas, mas eu não tenho a cor no Excel, eu quero usar a cor do logo da minha empresa que eu tenho numa imagem. Tem várias formas de você pegar também o código RGB de um ponto específico da imagem, e eu gosto de fazer isso por site. Se você entrar lá no Google e digitar código de cor por imagem, vai aparecer um monte de ferramentas, tá? Várias mesmo, que você pode usar para coletar esse código de cor. E aí você vai pegar lá o código RGB e vai preencher aqui no RGBs, e aí com o código que você pegou lá da ferramenta, tá bom? Mas, enfim, isso aqui é teu critério. Poxa, Lucas, não, eu quero usar uma cor definida já do VBA. Não tem problema, pode usar lá também um VB Gray, que vai deixar um cinza específico, ou VB Black, VB White, que vai deixar preto ou branco, e assim por diante. Tudo bem? Bom, então aqui eu quero esse cinza, e eu vou fazer o seguinte, né? Eu também preciso determinar aquele... ou até melhor, por enquanto vamos deixar só assim. Tá? Por enquanto vamos deixar só assim. E aí o que eu vou fazer? Toda vez que ele abrir, então ele vai colocar essa cor. E aí quando a pessoa clicar no per, no ob-per, eu vou perguntar para ele o seguinte, ó, if me.ob-per.value é igual a true, then and if, tá? Então o que ele vai perguntar aqui? Se a pessoa clicou e o valor dele virou verdadeiro, então eu vou fazer alguma coisa. O que vai ser? Eu quero deixar, né, mostrar primeiro a minha text box, tá? Então ponto me.tb valor ponto visible vai ser igual a true. Primeira coisa, mostrei a text box. Depois eu vou falar para o seguinte, que a minha caixa de texto, né, ou melhor, ela vai se comportar como uma porcentagem. Então eu vou falar para ele assim, ó, tipo é igual a per, dentro de aspas. E esse texto que eu estou colocando per aqui poderia ser qualquer outra coisa, só precisa ser padronizado. Depois disso ainda vou falar para ele mais uma coisa, me.tb valor.value, e até poderia ter colocado isso ali junto, até vou fazer isso, vai ser igual a tp valor, ok? E aqui que eu vou fazer aqui, ó, eu vou pegar isso daqui, vou jogar aqui só para ficar mais organizado, tá? Não vai mudar nada aqui na estratégia do código. E aí esses dois eu vou jogar aqui para baixo. Pronto. Até seria mais fácil se tivesse feito contado, tudo bem. Aí o que eu vou fazer também, né? Eu preciso definir esse tp valor, tá? Então, tp valor vai ser igual
E aí, como é porcentagem, 0,00%. Tá? Então, esse aqui vai ser o texto padrão para essa condição, beleza? Caso contrário, caso ele tenha clicado, não tenha ficado como true, tenha virado falso, né? Então, else. Aí aqui eu não preciso mexer nisso, só que eu preciso esconder, né, o meu BT visible ali, tá? Então eu preciso esconder ele. Como que eu faço para fazer isso? Eu vou colocar aqui mi.bt tb valor ponto visible é igual a false. Tá? As outras configurações não tem problema, elas não vão impactar em nada, ok? Depois, outro caso, eu quero fazer quase a mesma coisa na outra caixinha de opção, né? Então, se eu vier aqui, olha, ela é a minha OBRS, vai ser quase a mesma coisa. Eu vou até escrever de novo aqui para todo mundo pegar, tá? Então, if mi.ob agora é rs, ponto valor é igual a true, then. Aí, nesse caso aqui, olha, o meu, eu já vou deixar aqui o end if, para ninguém esquecer dele, end if, e aí aqui eu vou fazer o seguinte, nesse caso, o meu TP valor, tá, ele vai ser justamente o que? O formato de dinheiro, tá? Então, TP valor vai ser R cifrão, espaço 0,00, 0 reais, é vazio, né? E aqui eu vou falar para ele, tipo, né, vai ser igual RS, né? Então, que é o padrão que eu estou usando para simbolizar aqui o dinheiro, né? E aí a mesma coisa, mi.tb valor.visible é igual a true, true, mi.tb valor.value vai ser igual a tp valor. E depois else, caso contrário, mi.tb valor.visible é igual a false, tá? Então, isso daqui já vai deixar bem legal aqui no nosso código. Eu vou dar um Ctrl B para salvar o meu código, né? Lógico que eu não salvei antes, então deixa eu cancelar aqui, mas você pode salvar o seu código. E o que vai acontecer aqui? Se eu rodar o código desse jeito, o que ele vai fazer? Ó? Cliquei na caixinha, apareceu como 0,00. Cliquei na outra, deixa eu colocar aqui, opa, deixa eu ver aqui, ó, B, clique, tudo mais, TP valor, que eu digitei errado aqui. Aqui, ó, faltou igual. Então, TP valor é igual a isso. Beleza. Então, ó, cliquei na outra, ele vai colocar 0 reais. Aqui 0%, aqui 0 reais. Tá, então, fica uma estrutura aí bem bacana para vocês poderem trabalhar. Já começa a fazer uma mecânica legal. Agora, qual que é o próximo passo? Né? A gente trabalhar com essa caixinha aqui. Tá? Então, vamos trabalhar com ela. Aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é esse evento change aqui dessa caixinha, tá bom? Como que eu faço isso? Ó? With me.tb valor and with, porque tudo que eu vou falar aqui tem a ver com essa caixinha em si, com essa caixa de texto. E aí eu vou perguntar para ele, if.value é igual a tp valor, que a gente definiu aqui em cima, ou é dinheiro ou é porcentagem, then, ponto, forColor é igual a TP, né? Que é aquela cor que a gente criou, 150, 150, 150. E aí aqui embaixo, else, ponto, forColor é igual a VB Black, porque eu não quero criar uma cor nova só para isso, tá? And if, ok? E aí, VB Black é preto, tá? Então, desse jeito, ou ele fica cinzinha, ou ele fica em preto, tá? Vamos ver isso aqui funcionando. F5, cliquei aqui, olha, ficou cinzinha. Eu gosto desse cinza porque ele é bem apagadinho, tá vendo? Então, ele dá realmente uma impressão de que é um valor que não vale, né? Que é uma coisa vazia, tá? Se você colocar aqui também, ó, também vai ficar mesmo cinzinho. Só que, se você vier aqui e digitar qualquer coisa, ele vai ficar preto, né? Porque está diferente do valor. Mesma coisa aqui, ó. Clicou, apertou qualquer coisa, vai ficar preto. Então, já fica bem legal. Próximo passo agora, né? Eu quero que quando esse valor seja diferente do TP, ele também mostre o botão, tá? Então, como que eu faço isso? Vou vir aqui, toda vez ó, que ele for igual ao texto padrão, ele vai colocar o TP e mi.bt salvar.visible é igual a false. Por quê? Se eu estou falando que ele está igual ao texto, o texto padrão, quer dizer que a pessoa não preencheu nada, né? Deixou sem nada de valor. Então, eu não quero mostrar o botão. Então, a pessoa não tem como salvar a informação. Por isso que isso aqui é legal. Só que, eu falei no começo do vídeo que eu só uso isso daqui para quando eu tenho formulário pequeno. Imagina se eu tivesse lá 20 campos e eu tivesse que ficar monitorando os 20 campos. Eu já fiz formulário assim, com bastante campo para você
fazer essa cascata, mas é bem chato, tá? Então eu não gosto muito de fazer isso só em situações bem específicas, mas para formulário pequeno, aí eu acho bem legal, fica bem bacana e realmente tira toda a chance da pessoa fazer um cadastro incompleto, né? E um outro ponto bacana dessa estratégia aqui é que eu não preciso ficar dando mensagem de erro para a pessoa, do sentido, olha, tá faltando informação, coisa do tipo. Não, a pessoa é muito mais intuitivo para ela, que ela só aparece o botão para ela a hora que ela preenche aquele campo, tá? Então por isso que eu gosto disso. E aqui embaixo eu vou fazer o inverso, mi.pt salvar.visible é igual a true, tá? Então um vai ficar ali invertido do outro. Salvei, salvei não, eu vou ficar errando aqui até o final da aula, deveria ter salvo no começo. Mas enfim, cliquei aqui, mudou, olha lá o botão atualizar, cliquei aqui de novo, voltou, sumiu, ó, porque estava zerado, preencheu alguma coisa, apareceu de novo, apagou, sumiu, beleza? Então fica uma mecânica bem bacana para a pessoa não errar isso de jeito nenhum. Já tinha pensado em fazer isso? Se sim, deixa aqui nos comentários. Se não, se achou legal, comenta aqui, curte o vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito, que isso ajuda a gente a crescer, chegar para mais pessoas e entender melhor também quais são as dicas que fazem mais sentido aqui para vocês, beleza? Bom, próxima ferramenta, e aqui é a parte mais complicada do código em si, tá? Então a parte mais complicadinha que a gente vai fazer é agora, que é o seguinte, esse preenchimento aqui, ele não pode deixar a pessoa escrever qualquer coisa desse jeito, porque senão vai dar erro mais para frente, tá? Então como que você vai controlar isso? Vamos fazer o seguinte, ó, vou vir aqui na caixinha, eu vou inserir dois controles, tá? Dois eventos. Primeiro evento vai ser para escrita. Então eu vou vir aqui no KeyPress, tá? Então escrita, vou trabalhar com KeyPress. E aí, vou colocar aqui, ó, nesse KeyPress eu vou fazer o seguinte. Primeiro, dim, definindo valor, uma variável qualquer, as double, tá? Como um número, tudo bem? E eu vou falar para ele aí o seguinte, with me.tbvalor, ou seja, tudo que eu vou falar aqui tem a ver com o tbvalor, and with, tá? E a primeira coisa que eu quero verificar é, o que a pessoa está digitando? Eu só quero que a pessoa digite números. Como que eu desligo para a pessoa não poder digitar letra, símbolo, pontuação, coisa do tipo? Você vai fazer o seguinte, ó, if keyASCII, tá? Igualzinho tá aqui em cima, ó. Você vai ver que vai aparecer essa palavra aqui em cima também, que é uma variável definida para esse evento. If keyASCII é menor que 48. O que é esse menor que 48? Quer dizer que é qualquer número, ou melhor, qualquer símbolo antes do zero, tá? 48 é o zero, tá? And, né? Ou melhor, or, keyASCII maior que 57. O que é 57? Qualquer símbolo depois do 9, tá? Então, entre 48 e 57 são símbolos de 0 a 9. Tá? Então, desse jeito, você sabe que a pessoa só vai digitar números. Then, e aí, keyASCII, eu até escrevi errado aqui keyASCII, né? ASCII, pronto. Then, nesse caso, keyASCII vai ser igual a 0, exit sum. O que é o keyASCII igual a 0? keyASCII igual a 0 é para você não mostrar nada. Então, toda vez que a pessoa tentar digitar alguma coisa que não é número agora, ele não vai digitar nada. Ele vai ser como se tivesse desligado o teclado. Só que quando for número, daí ele vai deixar de digitar, beleza? Então, no caso contrário, que é o caso do número, eu vou falar o seguinte, né? Que o valor, que é a variável que eu defini aqui em cima, vai ser igual ao cdbl. Aí, até antes disso, né? If tipo, quem que é tipo? Aquela variável que salvou se era porcentagem ou dinheiro. Se tipo for igual a per, then, eu deixei aqui um and if. Então, eu perguntei para ele, olha, o tipo é porcentagem, né? Se sim, então ele vai trabalhar de um jeito. Se não, ele vai trabalhar de outro, tá? É assim que ele fica mais inteligente ali pra gente. Então, nesse caso aqui, olha, dele ser porcentagem, eu vou trabalhar desse jeito, ó. Valor vai ser igual. E aí aqui, a gente precisa fazer uma estratégia que às vezes confunde. Seguinte, o valor que a pessoa digitou, né, que já tem na caixa, ele está lá 0,01%, por exemplo. Esse símbolo de porcento, então vai estar um negócio assim, né? Então eu vou comentar aqui, ó, 0,0001%. Esse símbolo de porcento aqui, ele é um problema. Por quê? O VBA ele não consegue transformar isso aqui
em número por conta também da vírgula, porque é um formato que ele não entende, tá? Então isso aqui é um formato que ele não vai entender. Então eu vou ter que converter isso aqui num número antes de pedir para ele. Então como que eu faço isso? Desse jeito, CDBL é Convert to Double, ou converte para número. Então pega o texto, converte para número. Aí aqui eu falo para ele, converter para número o quê? Né? O left, tá? Então a parte da esquerda do texto, que texto? Ponto value, vírgula. Quantos caracteres, né? Não sei o que eu pegue. Len, ponto value, menos 1, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar todo o texto menos o último caractere da direita, que é justamente aquele sinal de porcentagem que eu comentei que dá problema, tá? E aí, depois que você fez isso, você vai fechar aqui o parênteses, ele converteu isso aqui para o número, e agora dá para fazer conta com isso, tá? Só que tem um detalhe. Como que eu faço para pegar esse valor e inserir um novo caractere ali? Eu quero que ele faça da direita para a esquerda, para ficar bem bonitinho lá para gente. Eu posso fazer isso aqui, olha, esse left, eu vou colocar agora um E comercial, CHR, Kiosk, tá? O que é isso? Esse CHR é o seguinte, ele vai converter o código da tecla que a pessoa pressionou em número de verdade, tá? Então, se a pessoa digitou 0, tá? Então, se a pessoa chegou lá e digitou o número 0, por exemplo, o Kiosk do 0 é o código 48. Então, 0 é igual a 48. Quando chegar aqui, eu estou falando para ele, olha, pega o 48 e transforma em 0 de novo. Esse CHR Kiosk faz isso. E aí, o que ele está fazendo? Ele está colocando esse dígito no final do texto que eu já tinha. Então, se eu já tinha lá 1, vai ficar 1 e o 0 do lado. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que andar com esse número, né? Então, eu tenho que jogar esse número para a esquerda. Só que isso daqui é a porcentagem, né? Então, eu vou fazer assim, ó, dividido por 10, tá bom? Ah, Lucas, mas se fosse para andar para a esquerda, não tinha que multiplicar por 10? Sim. Só que seria um negócio mais ou menos assim, ó. Vou comentar aqui. Imagina lá que eu estou com esse dígito aqui, ó. 1,05%. Imagina que isso aqui é o que já estava na caixa. Quando ele fizer, ó, left, tá? Ele vai dar um errinho aqui porque eu digitei errado aqui, ó. Pronto. Quando ele fizer, ó, left, o ponto value, então ele vai olhar isso aqui, len, menos 1, ele vai pegar o 1,05. Então, como se eu tivesse apagado isso daqui. Então, left, esse parte aqui apaga o símbolo ali de porcentagem. Só que esse número aqui não é 1,5%, 1,05%. Isso aqui é 1,05. Aí a pessoa veio aqui e digitou, por exemplo, o número 2. Aí vai esse CHR aqui, vai colocar o número 2 aqui no final. Aí eu quero que isso daqui ande para a esquerda, né? Então, só que isso aqui é porcentagem. Então, eu tenho que dividir isso aqui por 100 para transformar em porcentagem. E depois, para andar para a esquerda, eu teria que multiplicar isso aqui por 10, tá? Aí, se eu simplificar esse 10 com esse 100, é a mesma coisa de dividir por 10, tá? Então, esse dividido por 10 saiu daqui, tudo bem? Para ninguém falar que eu estou fazendo a conta errada, tá? Mas é isso que a gente está fazendo ali. Aí, depois que a gente fez isso, eu vou pegar esse valor e vou colocar de volta na caixa. Então, ponto value vai ser igual a format, valor, vírgula, e aqui eu vou colocar o formato que eu quero que ele apresente para mim, 0,00%. Fechou aspas, fechou parênteses, tá? Detalhe que aqui é ponto. Lucas, não tem que multiplicar por 100 de novo? Não, porque isso daqui já vai multiplicar por 100 de novo, porque agora eu estou pedindo para ele escrever no formato de porcentagem. Tudo bem? Beleza. Então, isso daqui vai escrever, né, o valor dentro da caixa toda vez que você tiver uma atualização de porcentagem. Só que depois que ele escreveu, ainda tem aquele código de escrita. Então, eu preciso fazer isso aqui, ó. Depois no meu if, né, eu vou pedir para ele fazer isso aqui, ó, Kiosk igual a 0, tá? Então, porque como ele já escreveu aqui em cima, senão ele vai escrever duas vezes o mesmo número, tá? Então, esse Kiosk igual a 0 aparece para isso. Ok, então a gente resolveu o problema do porcentagem. E a questão do dinheiro, né? Dinheiro é diferente. Então, eu vou colocar else, e aqui eu vou resolver o dinheiro. O valor vai ser igual a CDBL, ele é mais fácil, tá?
Dinheiro, porque eu posso converter direto, eu não preciso fazer esse left. Eu posso pular essa etapa do left aqui, tá bom? Então, como que eu vou escrever aqui? Vai ser CDBL do ponto valor e comercial CHR. Percebe que é quase a mesma coisa, só tirei esse left dali, tá? CHR do quiasco, né? E aí, dessa vez eu quero só jogar ele para a esquerda mesmo, né? Então, vezes 10, tá? E aí, porque aqui eu não preciso multiplicar, né? Ou melhor, dividir. E aí depois, ponto valor vai ser igual a format, para transformar ele, do valor, só que agora, em vez de porcentagem, vai ser dinheiro. Dinheiro eu escrevo desse jeito, R cifrão, jogo da velha, vírgula, jogo da velha, 0.00. Atenção, eu estou até falando mais pausado aqui eles, atenção, a vírgula e o ponto, é trocado, tá? Pra gente, normalmente, seria ponto aqui e vírgula lá, né? Aqui dentro você tem que escrever no padrão americano, então é trocado mesmo. Se você inverter, vai dar errado para você, tá bom? Então, atenção, aqui, olha, é vírgula e depois ponto, e aqui é ponto, tá? Senão vai dar problema para você. Beleza, fez isso, o que ele vai fazer? Ele vai escrever no formato lá de número pra gente. Vamos ver isso acontecendo, né? Então, eu vou colocar porcentagem, apareceu 0,0%, vou clicar aqui e vou digitar o número 1, olha lá, 0,01%. Digitar o número 2, 0,12%. Número 3, 1,23%. Fica legal, né? Aí depois, qual que é o próximo passo? Vou clicar aqui no dinheiro, ficou zerado, sumiu o botão, ótimo. Vamos testar o dinheiro, ele está funcionando. Testa tudo que você faz. 1 centavo. 2, 12 centavos. 3, 1,23. 4, 12,34. Aí fica bem legal. Pode testar aí o número que você quiser, até se quiser colocar um número maior, ele coloca aqui o pontinho de separador de milhar também, tá? Beleza, tá aí tranquilo. Próximo passo agora, a pessoa vai querer apagar aqui, né? Então, como que faz para apagar? Para apagar é um pouquinho diferente, tá? Mas nem tanto. Vou vir aqui na caixa de texto de novo. Agora eu vou adicionar um novo evento, que é o keydown, tá? Então, para apagar, eu vou usar o keydown. Para escrever keypress, para apagar keydown, tá? E aqui no keydown eu vou falar para ele o seguinte, quase a mesma coisa no começo, tá? Então, dim valor as double, que eu também vou usar aqui essa questão de valor, tá? E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, with me.tb valor, igual fiz lá no outro, e end with, ok? E aí, como que eu vou descobrir aqui? Eu tenho duas formas de apagar o valor. Ou eu posso usar o delete, ou eu posso usar o backspace, tá? Que é aquela setinha que apaga um por vez, né? Da direita para a esquerda e o delete da esquerda para a direita. Eu quero fazer o seguinte, quando a pessoa apertar o delete, eu quero que apague a caixa inteira. E quando a pessoa apertar backspace, vá apagando aí na posição certinha, tá? Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, ó, if keycode é igual a 46, tá? O que é 46? É o botão delete do teclado, tá bom? Então, esse é o código da tecla do delete, tá? Então, se for 46, quer dizer que a pessoa apertou delete, tá? Então, o keycode é o código que ele está coletando. Também é uma variável que pertence a esse evento, tá? Então, ela está até aqui em cima, ó. Então, se for 46, then, aí eu vou fazer o seguinte, ó, ponto valor é igual a tp valor, que é o texto padrão, e eu já ajustei ele, então não preciso me preocupar. Depois disso, né, colocou o texto padrão, você vai fazer keycode igual a 0, então esquece, isso aqui esquece que a pessoa apertou delete, porque ele já fez a alteração manualmente, digamos assim, e aí exit sub. Nem preciso do exit sub, na verdade. Até melhor, exit ficar menorzinho, exit sub, ok? E é end if, ok? Isso aqui vai fazer com que você tenha então o delete funcionando. A pessoa vai digitar qualquer coisa, apertou o delete, vai zerar, quer ver? Vou rodar aqui, olha, vou colocar dinheiro, por exemplo. A pessoa vai digitar, delete, voltou a ser R$0. A pessoa vai vir aqui, porcentagem, digitou lá o numerão, delete, voltou a ser 0%, beleza? Agora vamos fazer o backspace, né? O backspace é um pouquinho mais complicadinho, mas nem tanto. Ele eu vou fazer assim, ó, if keycode igual a 8, 8 é o backspace. Lucas, como é que você faz para pegar esses códigos? Você pode colocar, se você quer pegar uma tecla diferente para fazer um código, você pode fazer o seguinte, coloca uma message box keycode, msg box keycode, vai lá no elemento que você colocou esse código e aperta a tecla. Você vai ver ele vai mostrar para você qual que é o código, tá? 46, 8, são alguns que a gente usa com muita frequência. Eu, pelo menos, uso com muita frequência. Por isso que eles eu sempre lembro de cabeça. Beleza?
Então, se for assim, then and if. Né? Então, aqui já vou deixar um and if para a gente. O que a gente vai fazer nessa situação aqui? Novamente, eu tenho que tratar diferente se é per, né, de porcentagem, ou se é RS de dinheiro. Então, eu vou perguntar if tipo é igual a per, por isso que eu falei que era importante essa variável tipo, tá? Then, e aí vou deixar aqui já um and if, ok? E aí dentro dessa situação eu vou perguntar para ele mais uma vez, ou melhor, vou tratar ele mais uma vez. O valor, eu vou coletar o valor que eu já tenho dentro da minha caixa. Então o valor vai ser igual. E aí aqui, como eu estou trabalhando com porcentagem, eu tenho que fazer aquele caso do left de novo. Tá? Então como que eu faço para fazer aqui a questão do left? Eu vou falar lá, CDBL do left, vou abrir aqui o parênteses de quem? Do ponto valor, vírgula, do len, ponto valor, menos 1. Isso aqui é para tirar o símbolo de porcentagem da caixa. Aí isso daqui, né? Só que nesse caso eu quero tirar o símbolo de porcentagem e também o último dígito, que é o dígito que a pessoa teria apagado. Então eu vou colocar menos 2 já até direto. Tá? Então menos 2, ele já vai apagar o símbolo de porcentagem e o último dígito. Depois disso, eu tenho que jogar isso para a direita agora. Mas eu estava jogando para a esquerda, eu dividi por 10. Então agora, para jogar para a direita, eu vou dividir isso aqui por 1000. Por que 1000, Lucas? Vamos fazer um exemplinho aqui. Eu tenho lá o valor 1,05%. Tá? Quando eu fizer isso daqui, eu vou pegar esse left com len menos 2, ele vai excluir esses dois caracteres aqui. Então, tanto porcentagem quanto 5. Vai ficar assim. Para eu transformar isso aqui de número para porcentagem, eu tenho que dividir isso aqui por 100. Então, vai fazer isso daqui dividido por 100. E depois, para eu jogar isso para a esquerda, eu tenho que dividir de novo por 10. Se eu simplificar o 100 com 10, vai dar esse dividido por 1000. Então, por isso que ele aparece ali. Vou fechar aqui, posso tirar esse caso. E aí, feito essa situação agora, eu vou colocar a informação do valor de volta dentro da minha caixa de texto. Então, ponto valor vai ser igual ao format, para transformar ela em porcentagem de novo, do próprio valor, vírgula no formato de porcentagem, que é o 0,00%. E aí fechou aqui, fechou lá o parênteses, e aí ele vai trazer aqui já o valor certo pra gente. Né? E por último, eu preciso também zerar o keycode. Então, keycode é igual a 0, para ele não duplicar a ação. Né? Então, desse jeito ele vai zerar ali pra gente. Até posso, se eu quiser deixar o código mais limpo, eu posso até pegar esse keycode e jogar ele aqui embaixo. Vai dar o mesmo resultado, só que vai ser mais curto. E aqui eu vou deixar o else. E no else eu vou tratar a questão do dinheiro agora. Né? Então, o valor, nesse caso, ele vai ser CDBL do ponto valor. Não preciso do left nesse caso. O left só entra por conta daquela estrutura, mas eu ainda preciso tirar o último dígito. Então, até vou fazer assim, ó. Left desse ponto valor, vírgula, len do ponto valor, menos 1. Né? Então, se ali era menos 2, aqui vai ser menos 1. Fecha aqui o parênteses do left, fecha o parênteses do CDBL e divide isso aqui por 10. Né? Então, que dá a diferença ali do 100 da porcentagem. E aqui, ponto valor vai ser igual ao format do próprio valor, que a gente já calculou, agora no formato de dinheiro. R cifrão, jogo da velha, vírgula, jogo da velha, 0.00, fecha e fecha. Então, desse jeito ele vai ficar certinho, vai vir aqui e vai apagar o keycode para não duplicar a ação para a gente. Tá? Então, se você rodar agora, você pode vir aqui preencher, vou digitar um valor qualquer. Então, ele está 564 final, apertei backspace e virou lá 56. Né? Se eu apertar de novo, ele vai virar 45 final e assim por diante. No dinheiro, a mesma coisa. Né? Então, vou digitar aqui um valor qualquer. Então, toda vez que eu apertar ali o backspace, ele vai tirar apenas o último dígito, fazendo com que o formato sempre fique certo. Um detalhe legal dessa estratégia é, se a pessoa chegar no zero e começar a apertar delete ou da backspace, não vai fazer nada. Por quê? Na verdade, ele está rodando o código, mas ele está transformando 0 em 0 de novo. Então, para a pessoa dar um efeito como se não estivesse fazendo nada, que fica bem bacana, bem profissional no projeto. Depois disso, o que a gente precisa fazer? Então agora o próximo passo, nossa caixinha está pronta, as options buttons estão prontas,
O botão de cancel já está pronto, o formulário já está ali minimamente configurado. Agora está faltando só ali o botão de atualizar. E é aqui que a gente vai ver aquela questão que eu comentei sobre como que a gente pode fazer ele ser um pouco mais inteligente e mais rápido, né? Eu vou fazer primeiro do jeito que eu não aconselho, tá? É o seguinte, vai vir aqui no atualizar, no evento clique do botão, a gente vai definir uma variável, né, que eu vou chamar de L, double, tá? Então como um número. Para que serve esse L? Para verificar qual é a última linha que a gente tem preenchida, né, que vai ter realmente o valor ajustado, tá? E eu vou fazer para ele o seguinte, vou até colocar um do lado do outro aqui, olha, para ficar mais fácil da gente ir acompanhando e entender o código. Como que a gente trabalha com esse L, né? Ou melhor, como muita gente trabalha com esse L? Dentro de um loop, né? E eu não gosto muito disso porque o loop ele é lento, né? Ele tem que rodar linha por linha. Ele funciona, né? Se o loop for certinho, ele funciona, mas ele é muito, muito lento. E quanto mais dados, mais fórmulas, mais gráficos, mais imagens você tiver dentro da sua estratégia, pior vai ficar para você ou para o seu cliente, porque for usar a planilha, ela fica muito, muito lenta, tá? Então, como que isso funcionaria, né? Eu vou usar um loop do tipo while, tá? Então, uma forma de fazer isso, tá? Até uma forma melhor, dá para fazer isso com for também, mas fica pior ainda. Então, um while, que seria um enquanto, então a gente fazer assim, with PL produtos, tá? Que é a minha planilha ali, e vou deixar aqui um end with, né? Então eu estou falando dela para resumir um pouco o código. E aí aqui, agora sim, while enquanto ponto range, cifrão A, cifrão e comercial L, ponto value é diferente de empty, né? Então, ou seja, enquanto a célula A, alguma coisa, que vai variar entre 2, 3, 4, assim por diante, estiver preenchida, ele continua fazendo uma coisa, que wend, para fechar esse laço. Para que isso aqui funcione, você tem que definir um valor inicial para o L. Então, eu vou deixar aqui L igual a 2, que seria o valor aqui do primeiro produto, né? O campo do primeiro produto. Então, ele vai rodar isso daqui descendo. Para que ele continue descendo, você vai fazer o seguinte, vai incrementar o L. L igual a L mais 1, tá? Então, ele vai passar 2 da primeira vez, 3, 4, 5, 6, até a última linha. E aí, aqui você vai falar para ele o seguinte, né? Eu vou fazer um exemplo sem ser a fórmula real aqui, mas só para vocês entenderem a diferença, tá? Ponto range, cifrão C, percebe que eu estou colocando a coluna C de propósito, tá? Cifrão, e aqui eu vou colocar aí comercial L, ponto value vai ser igual, e vou colocar aqui uma fórmula simbólica, só para você entender a mecânica e por que isso aqui é ruim. Ponto range, cifrão B, cifrão e comercial L, ponto value vai ser igual a ponto range, ou melhor, value mais 10, por exemplo. A gente vai colocar 10 reais a mais ali no valor, tá? Depois a gente vai fazer a fórmula certa para pegar essa mecânica, mas aqui já vai dar para entender. Então o que vai acontecer? Eu vou colocar uma pausa aqui, olha, e como que isso aqui vai rodar? Então a pessoa vai vir aqui, vai lá preencher, né? Então lógico que aqui, como eu coloquei fixo, aqui o valor não vai fazer diferença, e vai clicar aqui no botão atualizar. Clicou aqui, ele vai chegar aqui nesse if, onde eu pus a pausa, né? Vou até tirar a pausa daqui, e aí ele vai definir. Então o L vai estar valendo 0, vai passar a valer 2, e aí ele vai rodar do A2 até a última linha que ele encontrar. O que vai acontecer? Ele vai perguntar, A2 está vazio? Né? Não, está escrito lá produto 1. Então ele vai vir para cá, na C2, ele vai escrever o valor da B2 mais 10. Então 100 virou 110. E aí o 2 ele vai somar mais 1 e vai virar 3, vai fazer a próxima linha. Qual que é o problema disso aqui? A mecânica funciona muito bem. O problema é que tem que realmente rodar quantas linhas tiverem. Então, se você tiver lá 10 linhas, ele vai rodar 10 vezes. Se você tiver 1 milhão de linhas, ele vai rodar 1 milhão de vezes. E cada vez que ele está escrevendo um valor ali na sua planilha, ele está atualizando todas as fórmulas que você tem na sua planilha. Tá? Tem como você usar lá o Application Calculation Manual para reduzir esse impacto, né? Aumentar a velocidade, mas ainda assim ele vai ficar bem lento. Tá? Então eu vou rodar ele desse jeito só para você ver. Ele dá uma impressão, olha, de que está fazendo rápido, porque aqui ele já fez logo de uma vez, mas ele é muito, muito mais lento do que a próxima estratégia que a gente vai fazer. Tá? Então se eu vier aqui, ele calculou tudo bonitinho, colocando mais 10 reais, só que
é uma estratégia que não fica legal aí a longo prazo, tá? Agora vamos fazer isso aqui de um jeito mais profissional. Vamos mudar isso daqui, olha, eu não preciso então dessa definição, tá? Para isso aqui eu não preciso disso aqui, o resto a gente vai manter. E o que eu posso fazer aqui de diferente, então? Eu posso falar para ele o seguinte, ó, que o L, deixa eu só clicar no lugar certo aqui, né? L vai ser igual a ponto ranges, melhor, até primeiro, né? Para evitar bug também. If.range, cifrão A, cifrão 2, ponto value é igual a empty, then, ou seja, se a célula A2 está vazia, não tem produto. Então eu vou avisar a pessoa, message box, não foram encontrados produtos para atualização. Vírgula, VB critical, porque isso é um erro, né? E aqui eu vou deixar um título para ficar bem bacana, como produtos não encontrados. Tá, então toda vez que a pessoa clicar e não tem nenhum produto cadastrado, ele vai mostrar essa mensagem e depois um exit sub para ele não fazer mais nada ali desse código, tá? Então como uma segurança aí para ficar bacana, senão ele vai dar erro aí para a pessoa. Depois, então agora eu tenho certeza que existem produtos cadastrados. Agora eu vou descobrir quantos produtos tem cadastrados. Então aqui minha pergunta não é, eu não estou indo linha por linha, mas eu já quero saber de cara quantos produtos tem. Para isso eu faço isso aqui, ó, L igual a ponto range, cifrão A, cifrão 1, ponto end, xl down, ponto raw. Tá? Isso aqui vai me determinar, o que eu fiz aqui? Mandei selecionar a célula A1, Ctrl setinha para baixo, ele já vai pegar a última linha preenchida e vai ler o número da linha, salvando esse número aqui na variável L. Então, ao invés de ele rodar linha por linha, ele já faz isso de uma vez. Dessa forma, a velocidade é exatamente a mesma se você tiver 5 produtos ou se você tiver 5.000 produtos. Não faz diferença, tá? E aí, depois disso, a gente vai falar para ele uma estratégia um pouco diferente, ó. Como eu tenho ali essa mudança como uma fórmula, eu vou escrever uma fórmula específica para cada condição. Então, uma fórmula para quando é porcentagem e uma outra fórmula para quando é um aumento em dinheiro, tá? E essa fórmula vai aparecer aqui na célula C2 por enquanto, tá? Para ser mais fácil aqui no nosso código. Então, eu vou falar para ele o seguinte, ó, ponto range, cifrão C, cifrão 2, ponto fórmula local, até melhor, antes disso, if tipo é igual a per, então começar pela porcentagem, then, and if. E aqui eu vou perguntar para ele mais uma vez, né? Então, ou melhor, escrever aqui direto para ele, ponto C2, ponto range, né? Cifrão C, cifrão 2, ponto fórmula local. Esse fórmula local serve para você poder escrever, usar uma fórmula do Excel, escrevendo ela direto na barra de fórmulas, usando o idioma do Excel da pessoa, tá? Então, isso daqui é bacana para quando a pessoa está trabalhando com Excel em português, tá? Então, se você não tem essa garantia, tem outras estratégias que você pode usar, e aí você coloca lá ponto fórmula, por exemplo, e escreve em inglês, porque daí não vai ter nenhum problema, tá? Normalmente, quando eu entrego projetos para os clientes, eu costumo fazer assim, para não ter o risco. Às vezes o cliente abre num Excel diferente, né, um idioma diferente, principalmente no inglês, e aí dá problema, tá? Então esse fórmula local só funciona se você tiver certeza que quem vai rodar o código vai rodar com o mesmo idioma que você, tá? E aí depois disso, né, então depois desse fórmula local, eu vou colocar igual, abre aspas, e aí aqui eu vou escrever o texto da fórmula que eu quero que ele escreva lá na C2. Então vai ser igual, então esse igual aqui é o lá da fórmula, por isso que fica duplicado ali o igual, tá? E aí eu falo para o seguinte, ó, você vai pegar, se é a porcentagem, B2 vezes 1 mais, fechou aspas, tá? O que vai vir depois desse mais ali? O valor de porcentagem, né? Então, o valor de porcentagem está onde? Na minha caixa de texto de valor. Só que ele tem que ser convertido para um número. Então, você vai fazer isso aqui. E comercial, CD, BL. E aí, eu vou pegar lá, ponto, mi.tb valor, ponto, valor, né? Só que isso daqui vai ter que retirar aquele símbolo de porcentagem. Eu vou aumentar aqui para ficar mais fácil de ler. Vou aumentar aquele símbolo de porcentagem. Vou tirar ele, né? Left desse mi, ponto valor, vírgula, len do próprio mi.tb valor, ponto valor, menos 1. E aí, depois que ele fez isso, vou fechar aqui o CDBL, vou dividir isso aqui por 100. Isso aqui para transformar ele lá em porcentagem.
e comercial, aspas, fecha lá o parênteses da nossa fórmula. Isso aqui é um jeito de você escrever uma fórmula que vai funcionar de forma inteligente. Lá no próprio Excel ele vai atualizar com o valor que a pessoa pediu dentro do seu formulário e vai ficar certinho lá para você. Caso contrário, else, o que ele tem que fazer? Ele tem que escrever então uma fórmula agora mais simples, né? Então agora estou falando de dinheiro. Nesse caso, ponto range, cifrão C, cifrão 2, ponto fórmula local, vai ser igual, abre aspas, outra igual, B2 mais, né? Então porque agora eu só vou somar o valor mesmo, e aí vou colocar, fecha aspas, E comercial, CDBL, mi.tb, valor.valor, né? Então isso daqui vai transformar aquilo de dinheiro, e depois eu vou colocar aqui o E comercial para fechar aspas lá da minha forma. Nem precisa nesse caso, na verdade nem precisa. E aí já vai somar o valor certinho lá para você. Fez isso, né? Então escreveu a fórmula na célula C2, agora como que eu faço ele jogar para tudo embaixo, né? Vou fazer isso aqui. Eu vou pegar, olha, ponto range, cifrão C, cifrão 2, ponto copy. E para onde que eu vou copiar isso? Ponto range, cifrão C, cifrão 3, dois pontos, cifrão C, cifrão E comercial L. Ou seja, como eu já sei o número da última linha preenchida, eu vou falar para ele, ó, pega a fórmula da C2 e copia da C3 até a última C que eu preciso. E como eu quero o resultado na coluna B e na coluna C, eu vou fazer ainda o seguinte, ponto range, cifrão C, cifrão 2, dois pontos, cifrão C, cifrão E comercial L, ponto copy, e aí embaixo, ponto range, cifrão B, cifrão 2, ponto paste, special, xl paste values, para não ficar a fórmula lá, né? Ficar só o valor mesmo. E aí, para não ficar duplicado, eu vou tirar, vou limpar a coluna C. Ponto range, cifrão C, cifrão 2, dois pontos, cifrão C, cifrão L, ponto clear contents. Isso aqui vai limpar lá aquela coluna e você tem já o seu código inteiro pronto. Ele é mais longo do que se você fizesse com while, né? Mas desse jeito ele fica muito mais rápido, tá? E aí aqui depois a gente vai colocar a condição de uma mensagem para avisar a pessoa que o salário foi atualizado. Então, ou melhor, valor do produto. Message box. A atualização de valor dos produtos foi concluída. E eu vou colocar aqui um ponto, vírgula, VB information, porque isso aqui é uma informação para a pessoa. E por último, abre aqui o aspas, né, para colocar um título. Então, atualização de preços. Tá. Fecho aspas e aí o nosso código está pronto, só para ficar bonitinho. Vou colocar aqui também um unload me. Até vou colocar um unload me antes. Unload me. Tá. Então desse jeito ele vai fazer o código todo bacana para você. Vamos salvar, tá? E vamos rodar aqui o código. Então eu vou colocar até uma pausa aqui para a gente poder ver isso aqui acontecendo, entender a lógica que a gente fez. Vou selecionar primeiro em dinheiro, tá? Vou colocar R$10 a mais ali para todos os produtos, tá? Então R$10 e vou clicar em atualizar. Então ele chegou aqui, vamos ver o que ele faz ali, olha. Então ele pegou, vai primeiro perguntar se a A2 está vazia, ela não está, por isso ele vai pular direto aqui para o end if. Depois ele vai vir aqui e vai verificar qual que é a última linha preenchida, no caso foi a 29.009, né? Depois ele vai determinar se o tipo é PER ou se o tipo é RS, no caso eu escolhi dinheiro, então é RS, vai vir aqui para baixo, né? Então eu já veio aqui direto. Aí aqui ele vai, na C2 que está vazia, ele vai escrever a fórmula, vai ser igual a B2 mais o valor que é de R$10, né? E aí, vou colocar, já apareceu lá, B2 mais 10, tá? Ele ficou apertadinho ali só porque não coube, daqui a pouco a gente mostra isso. Depois ele vem para cá, vai copiar a C2 até a última linha, então ele já jogou aqui para todos, tá? Então os que estão menor já dá para ver aqui, olha, 22,32, 66,76 e assim por diante. E aí ele vai copiar agora esses valores, já deu o copy ali, vai colar aqui como valores, então já virou 110, 182, 46 e assim por diante, e agora
ele vai limpar a coluna C. Limpou, fechou o formulário, mostrou a mensagem para avisar a pessoa que deu certo. Tá? Então essa é a lógica que a gente criou aí. Vamos testar agora com porcentagem. Então eu vou colocar aqui como porcentagem, vou colocar também 10%, por exemplo. Eu deixei a pausa ali, então atualizar, ele vai vir para cá, agora só vai fazer o caminho inverso. Né? Então, nesse caso, ele vai continuar verificando o A2 que continua preenchido, vai vir para cá e determinou que tipo é igual a per, então ele entra na primeira opção de fórmula. Aqui ele vai escrever a fórmula lá para a gente e depois ele vai fazer o mesmo passo. Né? Então copiou, já copiou para lá, fechou, limpou, fechou o formulário, mensagem de concluir. Beleza. Com isso, nosso código fica bacana, fica fechado aí, todo certinho para a gente poder aplicar. Na prática, como que ele vai funcionar? Como que o usuário vai ver isso? Né? Ele vai clicar aqui no botão, vai aparecer o formulário para ele, vai colocar aqui o valor que ele quer. Né? Então, por exemplo, lá R$10, por exemplo. Vai atualizar e já vai... você percebe que ele pisca ali, mas ele já aparece aqui para a pessoa pronto. Ah, não quero que pisque. O que você poderia fazer ainda? Colocar um screen update igual a falso, coisa do tipo. E aí ele não vai nem piscar nem nada do tipo. Vai ficar mais profissional ainda ali pro seu código. Beleza? Bom, galera, fechamos esse projeto. Até a próxima.